Olá galera, bem-vindos à nossa 42ª videoaula e aqui eu vou estar tratando da função exponencial, certo? Para o estudo da função exponencial eu preciso saber muito bem potenciação e radiciação, porque na verdade é elas que vão fazer as contas, são esses dois assuntos que eu vou usar para fazer as contas aqui na função. Então, antes, volta lá, dá uma revisada, se não entendeu muito bem, volta nos exercícios, vê como é que é a manipulação algébrica, né, o uso das propriedades, depois você retorna para cá. Aqui, essencialmente, eu vou definir a função exponencial e vou fazer dois gráficos ponto a ponto, tá certo? Ou seja, atribuindo valores ao x e vendo o valor de y para a gente tentar entender esse comportamento. Aí, na próxima videoaula, eu vou estar tratando essencialmente das principais propriedades. Então, aqui eu vou basicamente definir, né, e apresentar dois exemplos de gráfico. Essencialmente, uma função exponencial, uma função da forma, né, uma função f de r em r mais asterisco, ou seja, ela entra qualquer número real, mas ela não sai, depois a gente vai entender isso aqui, ela não sai números negativos nem nulo. Então, uma função f de r em r, certo? Da forma f de x igual a elevado a x, onde esse a ele pertence a r, só que ele é positivo e ele também é diferente de 1. Então, é chamado o quê? De exponencial. Então, uma função dessa forma é chamada de exponencial. Certo? Então, são exemplos, né, de funções exponenciais, esses dois aqui, ó, exemplo. F de x igual a 2 elevado a x. Observe que a base aqui é um número real, ele não é 0 nem é 1. Pronto. Então, essencialmente é isso. A variável fica aqui no expoente. Por exemplo, a função g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Também é uma função exponencial, certo? Em particular, vamos pensar o gráfico desses indivíduos, né? Vamos pensar isso aqui, essas funções, graficamente. Então, graficamente, o que eu tenho, né? Se eu fosse traçar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, né? Vou fazer no cantinho aqui, no outro canto, porque... Então... Você vai perceber o seguinte, gente, que a partir do gráfico você consegue, na próxima videoaula, identificar muito bem as propriedades, né? Então aqui eu só estou colocando a função de um modo geral, depois na próxima videoaula a gente vai ver sobre questão do crescimento, imagem, sinal, essas coisas que a gente já estuda de modo geral para todas as funções que a gente viu até o momento, no caso a reta e a função afim e a função quadrática. Então graficamente, ó, vamos pegar aqui a função f de x igual a 2 elevado a x. O gráfico ponto a ponto, eu vou escolher arbitrariamente alguns valores aqui, depois eu vou explicar que você não precisa escolher tantos valores assim para fazer o gráfico. Tá certo? Então, ó. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, ó, o menos 3 vai em quem? Vai 2 a menos 3, que se você usar a propriedade é 1 sobre 2 ao cubo, que na verdade é 1 sobre 8. Então, menos 3 foi mandado em 1 sobre 8. 2 a menos 2 vai ser mandado em 1 sobre 2 ao quadrado, que vai ser mandado em 1 sobre 4. O menos 1 vai ser mandado em 2 a menos 1, que é 1 sobre 2 a primeira, que é 1 sobre 2. O 0 vai ser mandado em 2 elevado a 0, que vale 1. O 1 vai ser mandado em 2 elevado a 1, que vale 2. O 2 vai ser mandado em 2 elevado a 2, que vale 4. E o 3 vai ser mandado em 2 elevado a 3, que vale 8. Tá certo? Então, se eu mostrasse esse gráfico, o que eu teria? Teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, aqui no eixo X, os pontos que eu escolhi foi o menos 1, menos 2, menos 3, né? Menos 1, 2, 3. E aqui no eixo Y, vou até o 8, né? Quer dizer, eu vou mais, mas assim, essencialmente para eu marcar os pontos mesmo até 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, observe o seguinte, o menos 3 foi em quem? 1 sobre 8. 1 sobre 8 está bem cá embaixo, ó. É um número bem pequenininho, considerando que aqui é o 1, né? Aqui é o 1,
aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8. Então é interessante, se você tiver uma folha de papel milimetrado, você fazer esses desenhos na folha. O menos 2 foi 1 sobre 4. Então 1 sobre 4 é um pouquinho mais alto, né? É o dobro dessa distância aqui para 1 sobre 8 para o eixo. E depois você tem menos 1 que vai bem aqui na metade. Tentar, né, manter esses pontos aqui nessa ordem. Esse aqui o mais baixo, esse um pouquinho mais alto, esse aqui um pouquinho mais alto. E 0, ele foi no ponto 1. Aí o 1, ele vai em quem? No ponto 2, ó. Vou dar esses caras aqui de lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é só marcar mesmo os pontinhos, certo, gente? Às vezes meu gráfico aqui ficou um pouco embolado, eu peço desculpas aí, mas é... Então, o 1, ele vai aqui no 2. Eu não vou botar o tracejado aqui para não ficar muito carregado. O 2, ele foi em quem? Foi no 4, ó. Note que essa função, ela cresce muito rapidamente, ó. 4, está associado aqui, o 2, né? Associado ao 4. E o 3, ele está associado aqui, esse ponto aqui ao 8. Então essa função, perceba, ó, pelo menos entre o menos 3 e o 3, ela funciona mais ou menos assim. Só que, pô, se eu jogasse o 4 aqui, ela em 16, provavelmente cairia quase terminando aqui o quadro. Então, essa função aqui, ela continua indefinidamente. O problema dela, para você entender, talvez a parte mais difícil, é o comportamento quando os valores vão diminuindo demais. Eles vão tendendo ao que a gente chama de menos infinito. Quer dizer, os valores negativos cada vez maiores. Por exemplo, menos 4, menos 5, menos 10, menos 1 milhão. O que vai acontecer com essa função? Ela vai ter um comportamento que a gente chama de comportamento assintótico. Essa curva dela vai se aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar do x, mas nunca vai atingi-lo de fato. Ou seja, não vai ter raiz. Então, o eixo x aqui, eixo x, ele denota um comportamento da função, um comportamento assintótico, que a gente chama assim, né? Assintótico. Quer dizer, a f de x igual a 2 elevado a x, ela se aproxima de zero quando o x se aproxima do menos infinito. Quer dizer, quando eu vou demais para cá, a minha função desce, mas ela nunca corta aqui. Por exemplo, a parábola, você sabe, se ela tiver um delta positivo, ela vai passar do eixo x e depois subir de novo, ou vice-versa, né? Ou subindo e depois descendo, cortando em 2 pontos. Aqui não, ela não vai nem triscar, nem tangenciar o eixo, né? Ela só vai se aproximar. Certo? Então, aí a gente chama o eix de assíntota. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, certo? Então aqui eu gravo a função 2 elevado a x. Veja que ela se enquadra na nossa definição. Agora vamos mexer com esse g de x aqui para a gente ver uma coisa interessante. Tá certo? Então se eu pegasse agora a g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então, do mesmo jeito, posso escolher os mesmos pontos. Em particular, gente, uma coisa interessante, depois na videoaula de a gente vai ver que para traçar o gráfico eu só vou precisar desses 2 pontos. E mais uma informação. Então, aqui o x e o 1 sobre 2 elevado a x, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, aqui eu vou ter meio a menos 3, eu posso tirar esse sinal de menos e inverter a fração. Vai ficar 2 ao cubo, então vai ficar 8. Meio a menos 2 vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. É só inverter aqui, trocar o sinal de fora, né, da potência. E meio a menos 1 vai dar 2 elevado à primeira, que deu 2. Meio elevado a 0, por definição, isso vale 1, porque todo número elevado a 0 vale 1. Né? A gente definiu assim, meio elevado a 1 é o próprio meio, né? Meio ao quadrado é meio vezes meio, que vai dar 1/4, e meio ao cubo é 1 sobre 8. Perceba uma coisa interessante, é o quê? O comportamento aqui agora parece ser invertido em relação ao de lá. Números negativos estão produzindo valores grandes e números positivos em x estão produzindo valores pequenos. Então, se eu for colocar isso aqui no gráfico, eu teria o seguinte. Aqui é menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? 1, 2 e 3.
Então, aí aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, marcando aqui esses pontos, aqui eu vou ter o ponto 1, 2, 3. Né? Então, o menos 3 ele foi mandado lá em cima, no 8. Né? Menos 3 associado ao 8. O menos 2 ele foi associado ao 4. Ó. Tá muito para cá. O menos 1 ele foi associado ao 2. O 0 ele foi associado ao, no caso, 1. Né? Aí começa o seguinte, vai ficar números pequenos. Né? O 1 ele foi associado ao meio, então ele fica mais ou menos na metade desse segmento aqui. Vou botar aqui, mais ou menos. O 2 está associado a um quarto, ele fica mais ou menos aqui, um pouco abaixo da F de 1. E o 3 fica quase tocando o eixo. Mas da mesma forma que o de lá, a gente vai ver, não toca. Então, ó, entre esses pontos aqui, ó, o comportamento da curva é esse. Porém, antes, se eu jogar menos 4, vai ficar meio elevado a menos 4, aí vai ser 2 elevado a 4 vai dar 16, ou seja, essa coisa aqui, para valores antes do menos 3, ela aumenta rapidamente. E para valores depois, perceba, se eu jogasse aqui 4, seria meio elevado a 4, daria 1 sobre 16. Depois, se eu jogasse 5, 1 sobre 32, 1 sobre 64, ou seja, mas ela, da mesma forma, o eixo x, quer dizer, meu eixo x aqui ele desceu, né, infelizmente. Da mesma forma, essa curva aqui, ela vai descer indefinidamente, mas ela nunca vai tocar o eixo. O eixo x ele tem agora um comportamento da mesma forma que no caso anterior, assintótico. Só que, qual a diferença dessas duas funções? É que essa aqui decresce, e a primeira que a gente tratou, ela cresce. Ou seja, como é que a gente analisa o crescimento de uma função? A gente imagina que a gente está se movendo da parte negativa de x sempre para a parte positiva. O que está acontecendo? Se eu soltar uma bolinha aqui, ela desce. Se eu botar a bolinha aqui, ela não consegue subir. Então eu teria que o quê? Botar uma força nela para subir. Então isso é um comportamento o quê? Crescente. Expressa o comportamento crescente. Então, vamos aqui ver, pelo menos listar algumas dessas propriedades, né? E na videoaula a gente explora mais os exercícios. Certo? Algumas propriedades que a gente já consegue tirar logo aqui, mais ou menos, olhando pelo gráfico, né? Pelo menos assim, aceitar algumas delas, né? Talvez a gente não demonstre elas, mas pelo menos a gente já expressa elas aqui no quadro. Então, a propriedade é o seguinte, ó. As propriedades são essas aqui. Por exemplo, a primeira que a gente tem é o seguinte, que a elevado a x igual a elevado a y, ou seja, se eu tiver igualdade de mesma base, isso aqui só vai ser verdadeiro se os expoentes forem iguais. Isso aqui é muito útil para resolver equações exponenciais. Por exemplo, determine, né? Escrever aqui, determine x tal que 125 elevado a x igual a 625. Então, como é que a gente resolve isso aí? Ó? Aqui, o 125, assim, a gente copiar aqui, né, 625, aí eu posso fatorar os dois lados, porque eu pensei que há fatores em comum. Talvez aqui eu consiga fatorar todos os dois por 5. Então, ó, olhe bem, 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então deu 3. E o 625 por 5 dá 125. Aí beleza, né? Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 5 a quarta. Então, voltando para cá, eu tenho isso aqui, ó. 5 elevado ao cubo elevado a x igual a 5 elevado a 4. Aqui eu posso usar aquela propriedadezinha de produto. Ó. Então, eu tenho 5 a 3x igual a 5 a quarta. Mas, opa, beleza, ó, usando esta propriedade 1, eu posso, como se eu pudesse cortar, ó, e ficar só com a parte de cima, ou seja, 3x igual a 4, ou seja, x igual a 4 terços. Então, o valor de x igual a 4 terços é o valor que iguala esses dois objetos. O 125 elevado a 4 terços vai ser igual ao 625. Tá certo? Essa é a primeira propriedade que a gente tem. A segunda
propriedade e a terceira elas são relacionadas ao crescimento. Depois eu faço até uma videoaula para falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, eu vou perceber que minha função f de x igual a elevado a x é crescente se e somente se minha base A for maior que 1. Por quê? Porque observe que é a base que fica sendo multiplicada tantas vezes quanto for um x. Por exemplo, um x inteiro, por exemplo. Então, se eu tenho um número maior que 1, elevado à quinta, então vai ser ele, vezes ele, vezes ele. Então, essa coisa tende ao quê? A aumentar à medida que eu aumento o x. Isso aqui em símbolos é assim, né? Que se x1 é menor que x2, ou seja, eu estou andando sempre no sentido do menor valor para o maior, isso aqui se mantém. Ou seja, a elevado a x1 também é menor que a elevado a x2. É só você voltar lá no gráfico de y igual a 2 elevado a x, você vai perceber que se eu pegar um valor de x aqui, x1 aqui, e pegar um valor na frente dele, ó, as imagens dos dois aumentam. Então, a elevado a x1 está aqui embaixo, e aqui em cima está a elevado a x2. Né? Aqui em cima. Tá. Então, você vê que houve um aumento. Certo? Aí, se esse A não for maior que 1, ele só tem outra opção, porque ele não pode ser negativo, então a outra opção para ele é a seguinte. Se eu tiver um f de x igual a elevado a x, ela vai ser decrescente se e somente se... Eu vou diminuir um pouquinho aqui o espaço, que eu quero escrever nessa linha, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. A elevado a x é decrescente, né? Se e somente se esse A estiver entre 0 e 1. Né? 0 menor que A, menor que 1. Que foi o que ocorreu com 1 sobre 2 elevado a x. Observe que lá o meio, por exemplo, na de cima, o exemplo nosso que ficaria o f de x igual a 2 elevado a x. Na de baixo aqui o exemplo que fica por quê? Porque esse 2 é maior que 1. Ó. Já no exemplo aqui de baixo, uma função que é decrescente, a gente já viu, é 1 sobre 2 elevado a x. Por quê? 1 sobre 2 é menor que 1. Quer dizer, ele está entre 0 e 1, né? Em particular, lembre-se, o A nunca pode ser 1, nem negativo ou 0. Então, ele sempre é positivo e diferente de 1. Então, nesse caso, o que aconteceu com o meu gráfico, né? No nosso exemplo aqui? Ele foi decrescendo. Né? Em símbolos, só botar isso aqui um pouquinho embaixo, né? Para você ter isso anotado aí. Você teria em símbolo, seria inverter isso aqui, ou seja, sempre partindo que x1 é menor que x2, isso ocorre se somente se, aí aqui, isso aqui inverte-se, ó, a elevado a x1 ele é maior que a elevado a x2. Isso é exatamente a ideia de decrescimento, ou seja, à medida que se x1 for um tempo, x2 for um tempo que vem depois, o fenômeno está o quê? Ele está diminuindo, porque a imagem desse é menor que a imagem desse. Essencialmente, o gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Então aqui você tem, sei lá, aqui você tem x1, aqui você tem x2, né, menor que x1, porém, a imagem deles, né, a elevado a x1, é maior do que a elevado a x2 aqui, que está aqui embaixo. Então, perceba que a curva houve um decaimento com o aumento de x. Aqui já houve um aumento. Então, isso aí é a forma de estudar o crescimento. Claro, aqui eu não cheguei necessariamente a demonstrar, mas pode acreditar isso aí. Vamos fazer 2 exercícios só para fixar essa ideia de crescimento, para que serve, né? Esse exercício você vai ver que serve para resolver inequações, velho. Então vamos lá, resolver 2 inequações aqui bem legais. Simples ainda, e na aula de exercício a gente dificulta um pouquinho mais, né? Então eu tenho aqui o seguinte, ó, exemplo. Resolva as seguintes inequações. Então, na letra A, vou botar essa aqui, 25 elevado a 2x menos 3 igual a
125 elevado a x mais 2. E letra B, 1 sobre 9 elevado a x mais 1. Opa, aqui é menor, viu? Vamos botar uma desigualdade, né? E aqui maior que ou igual a 1 sobre 3 elevado a 4x mais 5. Pronto, então eu tenho essas duas equações. Então a gente vai usar essa ideia, porque a ideia central sempre é o quê? Igualar as bases para poder mexer com os expoentes, como a gente fez na equação. Certo? Lá a gente corta. Agora cuidado, porque aqui ao cortar a gente tem que tomar cuidado com a base. Se ela é maior que 1 ou se ela está entre 0 e 1, certo? Então vamos fazer aqui. Então letra A aqui, ó. 25 elevado a x ou 2x menos 3 menor que 125 elevado a x mais 2. Aí, analogamente ao que a gente tem na equação, a gente sempre fatora com uma base comum. Como 25 não é uma base comum ao 125, quer dizer, ele é ao quadrado, ou a raiz desse não dá ao outro, de alguma forma, então a gente fatora separadamente. Então, 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, deu 5 ao quadrado. E 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, dá 5 ao cubo. Então, aí o que a gente tem aqui? Ó? 5 ao quadrado elevado a 2x menos 3 menor que 5 ao cubo elevado a x mais 2. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou poder multiplicar esse 2 por esse cara aqui. Então, vai ficar 5 elevado a 4x menos 6, né? Porque a potência de uma potência, quando tem um parênteses aqui, é só multiplicar os dois, né? Então, multipliquei 2 por 2x e 2 por menos 3, deu isso. Igual a 5 é 3 vezes x, mais 3 vezes 2, mais 6. E com a base aqui, ó, como 5 ele é maior que 1, eu posso o quê? Cancelar as bases, mantendo o sinal de desigualdade. Então, 4x menos 6 é menor que 3x mais 6. Aí eu posso passar o 3x para cá, certo? Então, vai ficar 4x menos 3x menor que, passo o menos 6 para lá somando, vai dar 6 mais 6, ou seja, x tem que ser menor que 12, para que essa desigualdade aqui seja verdadeira. Tá certo? Então é isso aí. Vamos para o item B. Então é só um cuidado aqui, ó, na hora de cortar esse cara, perceba que o sinal ficou igual. Por quê? Porque essa base aqui, 5, ela era maior que 1. Então toma muito cuidado só nesse ponto. Então aí na equação, basicamente, você vai perceber que aí na equação exponencial, ela sempre vai recair, ou quase sempre, na equação do primeiro ou do segundo grau, que você já sabe estudar. Mas antes você precisa chegar a esta equação. Tá certo? Então vamos pegar aqui, ó, letra B. 1 sobre 9 elevado a x mais 1 maior ou igual que 1 sobre 3 elevado a 4x mais 5. Então aí o que eu penso? Olha, 1 sobre 9 eu poderia tentar fatorar em relação a 3. Então, ó, eu vou fatorar o 9 aqui por 3. Dá 3 por 3 dá 1. Então, deu 3 ao quadrado. Então, eu vou escrever isso aqui o seguinte, ó. 1 sobre 9. Então, vai ser 1 sobre 3. Isso aqui o quê? Ao quadrado elevado a x mais 1. Isso tem que ser maior ou igual que 1/3 elevado a 4x mais 5. Aí aqui o que acontece? Ó, da mesma forma que eu fiz aqui, eu posso multiplicar esse cara. Então, vai ficar 1/3 elevado a 2x mais 2, maior ou igual que 1/3 elevado a 4x mais 5. Então, observe que aqui agora as bases são o quê? Entre 0 e 1. Então, eu tenho que, ao cortar, ó, 1/3, ele está entre 0 e 1, eu tenho que inverter a desigualdade, ó. Então, fica 2x mais 2 menor que 4x mais 5. Então, eu posso passar para cá, então fica 2x menos 4x menor que 5 menos 2. Né? Somei menos 4x aos dois lados, somei menos 2 aos dois lados, então vai dar menos 2x menor ou igual que 3. Aí agora, quando eu multiplico por menos 1 aqui, tem que tomar cuidado também, isso aqui inverte a desigualdade. Então fica 2x maior que
ou igual a menos 3. Então, x maior que menos 3 sobre 2. Então, perceba que eu entender bem a ideia do gráfico e do crescimento me ajuda tanto a resolver as equações, que são com a igualdade, quanto inequações. E, essencialmente, você perceba que eu não resolvi necessariamente uma inequação exponencial. No final das contas, eu acabei resolvendo mesmo a inequação do primeiro grau. Eu só trabalhei a potência aqui, né? Essa potência e essa, de modo que as bases fiquem iguais. Então, elas ficando iguais, aí eu posso usar o cancelamento da base, claro, tomando cuidado com se essa base é maior que 1, aí eu mantenho o sinal, ou se essa base é menor que 1. Note que aqui daqui para cá inverteu, era maior para esse lado e menor para esse, ficou o contrário, ficou menor para esse, maior para esse. Mas aí o resto, tudo idêntico ao que a gente trabalha com função, por exemplo, afim, né? Então é isso aí, até a próxima. Muito obrigado.